sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu realmente quero pedir mais uma vez que você se concentre naquilo que Deus vai falar contigo. Não deixe nada roubar sua atenção agora. Lembre-se, uma só pessoa falando pode atrapalhar muita gente que ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós queremos, nesses dias, estar consolidando todas as pessoas que estão aceitando a Jesus de alguns meses para cá. Então, deste culto de hoje até o mês de dezembro, final de dezembro, nós teremos nos domingos cultos temáticos. Cultos que eu tenho denominado de cultos de consolidação. Então, nesses cultos que começam hoje, até o último domingo do ano, que é dia 29, nós vamos trabalhar baseado num projeto para consolidar as pessoas do nosso projeto Mais Um para Jesus, que estamos ganhando para Jesus. Porque no dia 28 de dezembro, eu quero que esse Mais Um possa descer as águas. E quem ganhou o Mais Um para Jesus, quem ganhou mais uma pessoa para Jesus, vai me ajudar a batizar essa pessoa lá no dia 28 de dezembro. Vai ser uma experiência emocionante, forte demais. Uma unção muito grande. Nós já reservamos uma chácara para esse evento no dia 28 de dezembro. Vamos estar o dia todo na chácara. As células vão estar se organizando. Então, cada célula vai levar lá a sua churrasqueira. Eu sei que tem que distribuir isso por célula mesmo, porque somos muitos. Já um número expressivo. Então, cada um vai chegar lá com a sua churrasqueira e vai ali fazer o seu churrasco, ou vai levar os seus assados, vamos ajuntar os pratos, como diz a expressão aí. Vamos fazer um ajunta-prato e vamos ter um dia de lazer numa chácara que já foi alugada aqui perto do zoológico. Nós vamos estar ali durante todo o dia e no momento da tarde nós vamos ter o batismo. E nessa ocasião também, nós queremos que cada um dos que vão se batizar convide a sua família para esse dia, onde a família também será ministrada. Será uma tarde, um dia de testemunho. Porque na Bíblia, as pessoas que entregavam a vida para Jesus, logo em seguida elas eram batizadas. Elas não ficavam, como alguns, protelando o batismo, empurrando para frente. Alguns por medo, e existe hoje, parece-me, um medo que é ministrado a alguns a respeito do batismo. Na Bíblia não tinha isso. A pessoa cria em Jesus e logo era batizada. O batismo também era um ato de confirmação da decisão que aquela pessoa havia tomado por Jesus. Ela estava dizendo, a minha decisão por Jesus é para valer. Eu me entreguei realmente a Jesus. Não há reservas na minha vida quanto ao meu Senhor. Eu o sirvo, eu pertenço a Ele 100%. Por isso a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Por isso eu também lhe peço, vamos trabalhar para que os nossos Mais Um para Jesus, o fruto fiel, Mais Um para Jesus, não perca mais nenhum culto, nem nos domingos, nem nas quartas, nem nos sábados, não perca as células, porque as células vão estar ministrando esse mesmo assunto dentro dessa direção. Os líderes preparem aí para que durante a semana vocês estejam ministrando. E aquelas pessoas que nós ganhamos para Jesus, qual é o propósito de tudo isso? É propiciar, é levá-los a uma experiência real com Jesus. Se porventura alguém veio para a igreja apenas e não veio para Cristo, veio só na empolgação, eu não quero que você fique na empolgação, apenas no clubinho evangélico, porque isso não leva para o céu. Eu quero que você creia em Jesus, nasça de novo, se arrependa dos seus pecados, assuma um verdadeiro compromisso com Ele, se entregue verdadeiramente a Jesus, faça de Jesus Cristo o único Senhor e o único Salvador da sua vida. E isso realmente é o que Deus deseja, compromisso com Deus. Lembrando também, meus irmãos, uma coisa importante, nós não estamos aqui apenas para vir ao culto no domingo e entregarmos uma oferta e ir embora para casa. Toda essa igreja precisa trabalhar para Jesus e gerar mais um. Eu estou orando por isso, nós estamos orando, a igreja inteira está orando por isso. Discípulos, pastores estão orando aqui.
Nós queremos que cada discípulo dessa igreja aqui gere um fruto, como essa árvore bonita que vocês estão vendo aqui. Você é essa árvore aqui, uma árvore frutífera. Quem recebe, faça alguma coisa em nome de Jesus. Aleluia. Então você é essa árvore que vai gerar muitos frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Reino de Deus é compromisso. Não pense que a igreja é lugar de religião, de pessoas que vão apenas no clubinho do domingo à noite. Não é isso. O reino de Deus é lugar de compromisso com Deus. Eu falei no primeiro culto sobre os verdadeiros discípulos de Jesus. Se você perguntar quem quer ir para o céu, todos querem ir para o céu, sim ou não? Quando a gente fala sobre céu e sobre inferno com as pessoas, se uma pessoa está sem gozação, sem zombaria, jamais uma pessoa vai dizer que quer ir para o inferno, porque o inferno é um lugar terrível. O inferno não é lugar para onde uma pessoa sensata gostaria de ir. Todos querem ir para o céu, mas para ir para o céu, igreja, preste atenção, existe um preço a se pagar. Existe sim um compromisso que Deus exige de nós. A igreja de Jesus, ela é comprometida com o reino, é comprometida com Cristo, é comprometida com a sua palavra, é comprometida em ganhar almas, tem compromisso com o discipulado, é dar testemunho de vida. Não se engane, tem muita bagunça aí hoje. Pessoas que não dão testemunho de vida não temem a Deus, porque estão difamando o nome de Jesus. Então nós somos chamados para viver o evangelho de verdade. Quem entendeu? Então não seja você uma pessoa que suje o nome de Jesus, porque infelizmente isso pode dar muito mal no final. Zele por esse nome, zele pelo testemunho do evangelho. Às vezes eu ouço certas coisas que me assustam, de alguns irmãozinhos que estão fazendo coisas que ofendem a santidade de Deus, que entristece a Deus. Isso me dói, e eu penso quanto isso dói no coração do Espírito Santo, no coração de Deus. Eu oro para que Deus ajude você a ter uma experiência com Ele nessa noite. Eu oro para que você nasça de novo nessa noite. Eu oro para que você realmente se arrependa dos seus pecados nessa noite. Cada um de nós que aqui estamos, eu quero que Deus te dê uma experiência com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra, Atos 2, verso 36. Diz a Bíblia: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, diga a este Jesus, que foi crucificado, e diz a Bíblia que eles haviam crucificado, diga, Deus o fez Senhor e Cristo. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Obrigado pelo teu Espírito Santo que soltou o mundo espiritual desse culto. Eu sei que a sua presença está aqui. Não deixe que nenhuma pessoa saia daqui como entrou, não, Senhor. Deus, não deixe que o diabo segue a mente, segue o entendimento de nenhum de nós aqui, não. Oh, Deus, eu peço hoje, quebra todos os paradigmas em nós. Quebra o orgulho, quebra a cegueira, até o engano, quebra tudo isso. E realmente nos leve a uma experiência real com o Senhor. Real mesmo, onde o Senhor seja o dono da nossa vida. Nós falamos que o Senhor é o nosso Senhor. Mas um dia o Senhor mesmo questionou os discípulos. E o Senhor disse: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, nos ajude a de fato vivermos a submissão a Ti, vivermos em obediência, em santidade e verdade. E cada novo na fé que aqui esteja, ou daqueles antigos, no nome de Jesus, ministra ao nosso coração. E se porventura algum de nós ainda não teve uma experiência com o Senhor verdadeira, onde o Senhor se tornou o Senhor único, o manda-chuva da nossa vida, ou da vida dessa pessoa, eu peço, dá hoje uma experiência real contigo, em nome de Jesus. Jesus, que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o único Senhor. Jesus Cristo é o único que pode salvar. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o propósito da sua morte na cruz. Eu quero falar um pouquinho nessa noite por que Jesus morreu naquela cruz. Cruz que foi símbolo da maior vergonha de toda a terra.
cruz que era repugnada ou repudiada pelos romanos, porque os próprios romanos, embora crucificassem muitos através da cruz, ou matassem muitos por morte de crucificação, eles nem suportavam ouvir o nome cruz. Um dos homens do Senado romano, chamado Cícero, havia dito uma vez que um homem romano jamais poderia sequer ouvir a palavra cruz, por tamanha afronta que essa palavra trazia. Aos judeus, a cruz também era algo horripilante, porque quando um judeu via alguém indo para a cruz, eles cuspiam naquela pessoa, eles abominavam aquela pessoa, porque a cruz era o símbolo da maior distância que um homem podia ter de Deus. A cruz distanciava, era o retrato de que aquela pessoa, de fato, estava muito longe de Deus, era um blasfemo, era um dos piores da terra, por isso estava indo para a cruz, era alguém amaldiçoado por Deus, conforme diz Deuteronômio 21, versos 21 e 23. A Bíblia diz que todo aquele que pecasse um pecado de morte, então seria pendurado numa cruz, pendurado no madeiro. Todo aquele que era maldito deveria ser pendurado no madeiro. E Jesus morreu na cruz, se tornou maldito, se tornou maldição, não porque ele tenha pecado. Jesus nunca pecou, nunca houve engano nele, nunca, jamais ele cometeu sequer um pecado. Mas por que então Jesus morreu cravado numa cruz? Por que que o meu Jesus, nosso Jesus, morreu na cruz? Muitos cristãos não sabem por que disto. Muitos não sabem o porquê da cruz. Muitos olham para a cruz e talvez não tenham entendimento de por que a morte de Jesus se deu numa cruz, uma das piores mortes, aonde as pessoas eram colocadas ali não para morrer de uma só vez, o propósito era matá-las com muito sofrimento. O crucificado morria aos poucos, com muita dor, com muito sofrimento. Ele ia morrendo ali com dores fortíssimas, morrendo aos poucos. Levava-se dias até mesmo, em alguns casos, para alguns homens morrerem. Jesus foi colocado na cruz, aonde os piores criminosos eram colocados, aonde os malfeitores da pior espécie eram levados, eram condenados. A morte de cruz era tão terrível, que foi banida da história. Morte por crucificação. Jesus foi exposto à pior das vergonhas, à pior das humilhações, à pior das mortes, contado como dos piores da terra. Tudo isso por mim e por sua causa. Por que de fato ele morreu? Eu quero apresentar algumas razões. A primeira delas, em João 3,16, diz a Bíblia: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho a nós, porque nos amou. A Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira. João, o evangelista, não encontrou um meio de expressar melhor esse amor do que dizer: ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou de uma maneira tão grande que não se pode medir o tamanho desse amor. Ele, motivado pelo seu amor por nós, entregou-nos o seu único Filho. Deus nos ama. Se você achava que ninguém te amava, que Deus havia se esquecido de você, essa é uma grande mentira que o diabo colocou na sua mente, colocou na mente de muitas pessoas, porque Deus te ama como ninguém jamais tenha te amado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8, que ninguém faria isso. Ninguém. Pode ser que por um bom, por um justo, alguém talvez se animasse a morrer. Dificilmente isso poderia acontecer, mas vai lá, por uma pessoa correta, diz a Bíblia, pode ser que alguém então se animasse a morrer por um justo, por uma pessoa boa, mas Deus não fez isso. Deus foi muito além. A Bíblia diz que ele provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, seu Filho, morrido por nós, lá na cruz, sendo nós pecadores,
sendo nós inimigos dele, sendo nós contrariadores da sua palavra, estávamos em pecado, estávamos em desobediência completa, mas a Bíblia diz: Deus nos amou, e por isso mesmo, Ele se entregou, Ele entregou seu único filho para morrer na cruz por nós, para não perecermos, para não irmos para a condenação eterna, mas termos em Jesus, a vida eterna com Deus. Você pode dizer amém e obrigado por isso? Você pode dizer obrigado, Jesus, obrigado, Pai. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, que Deus não poupou o seu único filho. Deus não poupou a Jesus. Em outras palavras, posso dizer para você, sem medo de errar, houve um momento então, que Deus nos amou mais do que seu próprio filho. Ele preferiu morrê-lo, Ele preferiu que Jesus passasse por todas aquelas coisas, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna nele, pudéssemos ter a vida abundante nele, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser perdoados, pudéssemos ser restaurados. Deus preferiu moer seu filho, Deus preferiu entregar seu filho, para que você e eu pudéssemos ter uma segunda chance, e por isso Jesus é a segunda chance para o homem pecador, para a minha vida e para a sua vida. Jesus é a segunda oportunidade, a última. Não vai haver outra oportunidade, não há outro meio de ser salvo, não há outro que possa salvar. Só Jesus Cristo é o que salva, o que liberta e o que de fato leva para morar no céu. Você pode aplaudi-lo por isso? Aleluia, Aracanda Soromana Sandarai. Jesus nos amou, Deus nos amou. Paulo, pregando aos Gálatas, disse: eu estou crucificado com Cristo, pelo que já não vivo mais eu. Gálatas capítulo 2, versos 19 a 20. Paulo disse: a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo disse: ele me amou, ele escolheu a cruz por mim. Jesus poderia ter recusado a cruz, irmã Ione. Ele poderia ter dito: não vou morrer na cruz mais, eu não vou passar por tudo isso. Lá no Getsemane, quando a sua alma era espremida e ele suava sangue, ele poderia ter recusado a cruz, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque diz Isaías 53, ele olhava para agora e ele via você aqui, ele via a mim aqui, ele viu o fruto daquele penoso trabalho da sua alma, e esse fruto traria alegria à sua alma. Ele, com o seu sangue, através do seu sacrifício, via que poderia justificar a nós aqui, e por isso ele foi à cruz. Ele não desistiu, ele morreu por nos amar. Ele morreu porque ele realmente te ama, e é por essa razão, meu irmão, que Jesus Cristo tem toda a autoridade para lhe chamar hoje, para fazer uma aliança com Ele, para se entregar verdadeiramente a Ele, para viver uma vida para Ele, porque diz a Bíblia, Romanos 5, verso 15, que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus quer que você hoje faça de fato uma entrega da sua vida a Ele, e você verdadeiramente viva para Ele, sirva a Ele de todo o seu coração. Se você está entendendo, fale alguma coisa aí em nome de Jesus, dê um glória a Deus, faça alguma coisa. Aleluia. Jesus morreu na cruz por causa do seu amor por nós. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu por nós, porque nos amou. Mas há uma segunda razão. A segunda razão porque Jesus morreu na cruz é por causa dos nossos pecados. Você e eu, nós matamos Jesus. Nós somos os culpados da sua morte, os responsáveis pela sua morte. Foi o seu pecado, foi o meu pecado que levou Jesus à cruz. A Bíblia diz em 1 Coríntios,
capítulo 15, gostaria que você abrisse a sua Bíblia ali. Paulo, pregando ao povo de Corinto, ele disse: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Veja o que é que Paulo havia recebido: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Põe a mão no seu coração, no seu peito. Diga: Jesus morreu por causa dos meus pecados. Por favor, preste atenção. Esses textos da Bíblia, eu não sei o quanto fala ao seu coração, mas isso quebranta o meu coração. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Paulo, pregando a Timóteo, escrevendo ao discípulo Timóteo, disse: e esta palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu pelos pecadores. Quem são esses pecadores? Aqueles de 2000 anos atrás? Diga: sou eu. Fale isso para a pessoa que está do seu lado: você é esse pecador, por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para que eu e você tivéssemos hoje aqui. Ele morreu para que nós tenhamos a vida abundante que Ele promete. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, tem algo tremendo que eu quero ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 25. Diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo, pois que também Cristo morreu em vosso lugar. Diga: Ele morreu no meu lugar. Diga: eu é quem deveria ter ido para a cruz, mas Jesus morreu no meu lugar. Oh, meu irmão. E diz a Bíblia: deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Verso 22, o qual não cometeu pecado. Diga: meu Jesus nunca cometeu um só pecado que seja. A Bíblia diz que Ele morreu justo pelos pecadores. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não cometeu pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Diz a Bíblia, verso 22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, verso 24, marque na sua Bíblia, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Diga comigo: Jesus carregou sobre o seu corpo, na cruz, os meus pecados. Diga: foram os meus pecados que o levaram à cruz. Ele levou os nossos pecados. Mas sabe para quê? Não é para nós continuarmos no pecado. Alguns aceitaram Jesus, mas continuam no pecado. E essa não é a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, vai ser muito difícil, sim, para algumas pessoas, e tem um preço muito alto para todos nós, para entrarmos no céu. Existe um preço a pagar, sim. Quem disse que a porta era estreita, que o caminho era apertado, não fui eu, foi Jesus quem disse. E eu quero lhe dizer: a porta continua estreita, o caminho ainda continua apertado. E quer saber mais? Jesus disse: são poucos os que entram por essa porta, mas larga e espaçosa é a porta, e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele, porque não requer esforço. Para entrar no céu tem que morrer, para ir para o céu tem que dizer não para a carne, tem que dizer não para o pecado,
tem que angustiar você mesmo, tem que morrer para si mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a minha cruz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Tem uma cruz sim, tem um preço sim. Eu quero informar para todos que estão me ouvindo aqui hoje, realmente ir para o céu não é para qualquer um, não é de qualquer jeito. É um preço alto que a gente tem que pagar a cada dia. Tem que renunciar ao pecado sim, irmãos. Tem que contrariar o desejo da carne? Tem sim. Tem que morrer para si mesmo? Tem. Tem que subjugar sua carne à vontade de Deus. Tem que viver o evangelho. Tem que amar Jesus de coração? Tem sim. Ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Se você quiser Jesus, Ele está de braços abertos para você. Ele morreu por nós. Mas ninguém pode ser salvo sem contrariar sua própria vontade. Ninguém pode ser salvo se não quiser descer do tamanco do orgulho. Se não quiser descer do pedestal da religião, da religiosidade. Ninguém pode ser salvo por suas próprias obras. As nossas obras não podem nos salvar. A Bíblia diz: pela graça de Deus é que nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas boas obras, para que ninguém se glorie. Salvação é um dom de Deus, que é oferecido de graça a cada um que se humilha, que se arrepende dos seus pecados, que reconhece os seus pecados e que se arrepende e vai a Jesus. Jesus é o único que salva. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Havia uma condenação de morte eterna para o pecado. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E quando a Bíblia fala de morte, ela está falando de separação de Deus. Havia uma separação para quem pecasse. Não estou falando apenas da morte física, porque quando Adão pecou, Adão morreu. Ele não morreu fisicamente, que era a segunda morte. Ele morreu espiritualmente. Adão, no dia que pecou, no dia que Eva pecou, eles foram desconectados de Deus. Entrou trevas no espírito deles. O espírito de Adão morreu. E aí o homem agora, por causa do pecado de Adão, a Bíblia diz: porque um pecou, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens, porque o Adão pecou. Então todos os homens, a partir de Adão, nascem desplugados, desconectados de Deus. E aí nós temos a primeira morte, que é a morte espiritual. Por causa dessa morte, por causa do pecado, veio também a segunda morte, que é a morte física. O homem iria viver eternamente, mas por causa do pecado, então entrou a morte no mundo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o dom de Deus. Mas o salário do pecado é a morte. E então a morte passou a todos os homens, por causa de Adão. Aí agora o homem, uma vez morto espiritualmente, vai experimentar a segunda morte, que é a morte física. E se esse homem morrendo fisicamente não tiver uma aliança com Jesus, se ao longo da vida desse homem ele não teve um encontro com Jesus, não nasceu de novo e não recebeu o fogo do Espírito Santo no espírito dele e foi iluminado pelo Evangelho da glória de Deus, alcançado por Cristo Jesus, esse homem morrendo espiritualmente morto e morrendo a morte física, ele experimenta então a terceira morte, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Isso é a morte, isso que nos separa de Deus. Por isso Jesus veio. Quando o homem pecou, Deus fez algo lá no Éden. Deus matou um cordeiro e vestiu o homem com a pele daquele cordeiro. Aquele cordeiro que Deus matou lá em Gênesis capítulo 3, versos 19 ao 21, algum deles aí. Aquele cordeiro era Jesus, era a representação de Jesus. Cordeiro que lá, quando Deus estabelece a nação de Israel, Ele estabelece o culto a Ele,
Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, carregando na mão um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito. E ali aquele cordeiro era morto e o sangue então era aspergido no altar ou lá no propiciatório. E aquele sangue representava ali que aquilo que deveria acontecer com aquelas pessoas, então tinha caído sobre aquele cordeiro. A condenação que deveria acontecer com o povo, estava agora sobre aquele cordeiro. A condenação da morte havia caído sobre aquele cordeiro, e o sangue dele havia sido apresentado diante de Deus. Aquele cordeiro falava de Jesus. Era a representação de que um dia Jesus se entregaria por nós na cruz. Mais adiante, anos mais tarde, Deus envia um homem chamado João Batista, que vai batizando no Jordão e anunciando a vinda do Senhor. E ele vai pregando e vai dizendo: preparai o caminho do Senhor. Olha, todo monte será batido, o vale será aterrado, os caminhos tortuosos precisam ser acertados, porque o Messias está chegando. Ele vem. Arrependei-vos dos vossos pecados. Um certo dia vem Jesus para ser batizado. João está nas águas do Jordão e o Espírito Santo diz a ele: ele é o Cordeiro. Avise isso para as pessoas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, alto e bom som, anuncia naquele dia que o Cordeiro de Deus, não agora o animal, o Cordeiro, mas o próprio Filho de Deus, estava ali diante daquelas pessoas. O Cordeiro de Deus que havia de tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo havia chegado. O reino de Deus começara a ser implantado na terra. Jesus estava chamando as pessoas a uma mudança de vida, chamando os homens a uma aliança com Ele, a crerem nele, a se entregarem a Ele, porque Ele haveria de dar perdão aos pecadores, perdão dos pecados. Ele haveria de escrever o nome de cada um deles no livro da vida. Ele haveria de dar a vida eterna, porque diz a Bíblia: quem crê nele tem a vida eterna, porque quem crê nele não entrará em juízo, não passará pela condenação, saiu da morte para a vida, João 5:24. E então Jesus começa a anunciar o reino de Deus. Ele, o Cordeiro, havia chegado. Mais adiante ele se entrega por nós na cruz. As pessoas zombavam, gritavam: crucificam, crucifique-o. Ele se entregou por nós, por causa dos nossos pecados. Eu deveria estar lá para ser crucificado. Eu e você não teríamos a chance de sermos salvos. Mas Jesus abriu o caminho. Aquilo que simbolizava a maior distância do homem de Deus, porque só os piores homens eram levados à cruz. Era o lugar mais distante, era o lugar mais repugnante, mais reprovável, mais horrível que existia a cruz. Ele faz da cruz então agora a ponte que nos leva ao Pai. Ele toma essa cruz, símbolo de maldição, e transforma na ponte que nos leva a Deus. E por isso todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se aproxima dele é salvo, não vai entrar em condenação, mas saiu da morte para a vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, lebacanda sorocoromana sandarai. Isaías 53 diz que ele carregou sobre ele as nossas iniquidades. Ele levou sobre ele o pecado de todos nós. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Também lá na cruz ele quebrou todas as maldições. Muitas maldições estavam ali sobre o crucificado na cruz. A Bíblia dizia: maldito aquele que for pendurado na cruz. Todo o nível de maldição que você possa imaginar estava impetrada, colocada sobre o crucificado. Todas as maldições das doenças, das enfermidades, Jesus cancelou quando morreu na cruz por nós. Lá na cruz era o lugar que eu deveria estar. Ali eu deveria receber todas as maldições, sejam hereditárias, todas as doenças, toda a miséria deveria cair sobre mim. Jesus levou sobre ele. A Bíblia diz que ele se fez maldição no nosso lugar. E por isso, querido, olha para mim e preste atenção. Se você não quiser Jesus, faça a sua decisão. Porque a Bíblia diz: quem crê nele será salvo, porém quem não crê será condenado.
porquanto não creu no nome do Filho de Deus. Deus não mandou o seu Filho aqui para nos condenar, mas para que através dele pudéssemos ser salvos. E por isso a Bíblia diz, como? É uma pergunta que Deus faz, está em Hebreus 2. A pergunta é, como escaparemos nós do juízo de Deus se recusarmos tão grande salvação que Deus nos ofereceu quando nos entregou o seu único Filho? Há alguns que mesmo ouvindo a pregação, saem da igreja sem fazer uma aliança com Jesus, estão em dúvida ainda quanto aos seus pecados. Pois eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus disse em João capítulo 8, se vocês não crerem em mim que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, mas o Evangelho também tem a mensagem da condenação para aqueles que recusam a salvação de Deus. Por isso Jesus disse, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, mas tem quem não crê, e por isso Deus diz, e quem não crê será condenado. A decisão é de cada um de nós. É uma responsabilidade muito grande, tanto para quem prega, quanto para quem ouve. Para quem prega, a responsabilidade de pregar o Evangelho verdadeiramente. Para quem ouve, a responsabilidade de tomar a decisão certa. Felizmente alguns voltam para casa, estão na dúvida, estão na incerteza, ainda estão enamorados com coisas desta vida. Eu quero te dizer que para ir para o céu, você tem que tomar uma decisão. Não dá para pegar os dois caminhos. Só tem um caminho. Tem uma bifurcação aí. Você vai ter que escolher um dos dois. Um deles leva para a vida eterna. O outro leva para o inferno. Você que tem que fazer a escolha da sua vida. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu fico me perguntando ainda agora, como que há pessoas que conseguem ouvir a mensagem e voltar para casa sem aceitar Jesus? Como que pode? Eu fico impressionado com pessoas que se desviaram do Evangelho e conseguem continuar na indecisão por causa do pecado, por causa de algumas coisas. Jesus te ama como ninguém te amou. Jesus nos ama, irmãos. Jesus nos ama. Mas Ele não ama o pecado. Ele te ama. E Ele pode nos libertar do poder do pecado. Oh, o pecado é muito forte, apóstolo. É muito difícil. Eu quero te dizer uma coisa aqui hoje. A Bíblia diz, se o Filho de Deus te libertar, basta você querer, Ele está aqui para te libertar. Você vai ser verdadeiramente livre. Ele liberta das drogas, sim. Ele liberta da prostituição, sim. Ele liberta de todo tipo de pecado. Ele é o Senhor. Ele nos ama. Ele veio buscar e salvar o perdido. Você pode aplaudi-lo nessa noite. Aleluia, rabassoro, manassandaraia. Ele veio para cancelar as maldições. Ele veio para cancelar toda a dívida. Quem aceita Jesus não deve nada para o diabo mais. Quem anda com Jesus não deve nada para o diabo mais. Quem foi a Jesus e se arrependeu dos seus pecados, não tem dívida com o diabo. Nós estávamos no mercado de escravos de Satanás. Quando Adão pecou, ele transferiu para Satanás o direito de governar o homem, o direito do governo da terra. Quando Jesus morria na cruz, o diabo pensava que obtinha a maior de suas vitórias. Matamos o Filho de Deus. Ele está destruído. Calamos a sua voz. Ninguém mais vai falar dele. Conseguimos destruir o Filho de Deus. Conseguimos matá-lo. Com certeza o inferno fez festa naquele dia. Com certeza no inferno foi a maior festa. Porque havia um entendimento, eles acreditavam que tinham vencido Jesus. Mas eu quero te mostrar algo na Bíblia. Colossenses, no capítulo 2. Diz a Bíblia, no verso 13 até o 15. Diz a palavra de Deus, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi lá na cruz, aquele lugar que parecia que estava a maior vitória do inferno. Ali estava sendo selada a maior de todas as derrotas do inferno. Sabe por quê? Na cruz aconteceu um ato chamado redenção. Redenção é um ato de pagamento de uma dívida. Naquele dia em que o sangue de Jesus era vertido, toda a nossa dívida estava sendo cancelada. O maior de todos os pagamentos já efetuado em todo o universo, em todas as épocas, estava sendo feito ali. Ele estava pagando a nossa dívida. Havia uma dívida que eu e você tínhamos com o inferno, e nós estávamos então agora presos ao inimigo, presos ao diabo, presos ao pecado, por causa do que havia acontecido lá no Gênesis. Mas naquele dia, Jesus nos libertava de toda a condenação. Ele nos libertava lá na cruz, através do seu sangue, que foi o pagamento pela nossa libertação. Ele pagava a conta para que eu e você pudéssemos ser verdadeiramente livres. Ele pagou toda a dívida. Ele pegou o documento, a escritura da dívida, e ele pregou na cruz, e agora não há dívida mais. E se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, eu quero te dizer, não importa o quanto você esteve preso no pecado, preso ao diabo, Jesus Cristo já pagou pela tua liberdade. E se você crê nele e se entregar a ele, hoje ele te fará livre, e livre de verdade. Ele é o libertador da nossa alma. Ele pagou. A Bíblia diz, portanto, glorificai a Deus agora no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, porque diz a Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 6, vocês foram comprados por bom preço. Foram comprados, não foi de graça, foi um alto preço, o preço de sangue, o preço da nossa libertação, porque a Bíblia também dizia, sem derramamento de sangue não poderia haver perdão para os nossos pecados. Jesus derramou sua vida por nós na cruz, para que hoje você e eu possamos ser livres na sua presença. Você pode fazer alguma coisa em adoração, em celebração ao Senhor por isso? Aleluia. Quero te fazer um convite hoje. Preste muita atenção. As pessoas que aceitaram a Jesus do mês de julho para cá, principalmente se você é um privilegiado, que recebeu tanta oração de irmãos dessa igreja, e foi chamado de mais um para Jesus, e as pessoas agora na igreja te apresentam para o líder e falam, esse aqui é meu mais um. E você fala, mudaram meu nome. Não sabia que eu era mais um. E agora o seu nome é mais um para Jesus. Fique feliz que você é mais um para Jesus. É mais um que vai morar no céu. É mais um nas fileiras do exército do Senhor Jesus. Fique feliz, é um nome bom, um bom nome. E se você foi um desses que aceitou Jesus do mês de julho para cá, eu quero te convidar a confirmar a sua decisão. Se você aceitou Jesus de verdade, se Jesus é o dono da sua vida, é o teu Senhor e Salvador, e você não se envergonha dele, e nem do seu evangelho, mas é grato pelo que ele fez por você, eu quero te convidar nesse apelo, a vir aqui para frente. Já já vou pedir para todos ficarem em pé, fique calmo. Eu estou explicando porque eu quero que vocês entendam. Eu vou te convidar para vir aqui à frente, com lágrima nos olhos, com o coração contrito e quebrantado, para dizer, Jesus, a decisão que eu fiz foi para valer. Ainda que no dia que você se decidiu, parece que o pregador, o irmão, o líder de célula, o teu consolidador, o teu discipulador, a pessoa que Deus usou para pregar o evangelho para você, parece até que ele te forçou a aceitar Jesus. Que bom que ele te forçou a aceitar Jesus, porque até assim Deus salva. A Bíblia diz que tem uns que vão empurrado mesmo. Jesus disse, force-os a entrar.
O importante é que você entrou. Se você realmente fez essa decisão verdadeira por Jesus, eu vou te convidar daqui a pouco para vir aqui na frente, em oração. Eu quero te convidar para vir aqui e olhar para essa cruz e lembrar do que aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus morreu por você, para nos fazer filhos de Deus também com Ele. Eu quero fazer também um outro apelo. As pessoas que estão aqui hoje, que nunca aceitaram Jesus, pessoas que estão aqui que se afastaram dos caminhos do Senhor, mas que entendem que não dá para ficar mais longe de Jesus. É melhor morrer. Não dá para ficar longe de Jesus mais nem um minuto. Você que quer se humilhar diante de Deus, eu não estou perguntando se você tem forças ou não. Eu estou te convidando a fazer uma entrega a Jesus. Se há pessoas aqui que nunca entregaram a vida para Jesus ou estão afastadas, não pode sair daqui hoje sem fazer essa aliança, sem se expor em humilhação diante de Deus. Eu quero te convidar então para vir desse lado. Vocês vão vir desse lado. Os que vão confirmar deste lado de cá. E os que nunca aceitaram Jesus vão vir desse lado. E você vai vir aceitar Jesus como seu único Senhor. Você vai entregar a sua vida para Ele, para que Ele governe a sua vida, para que Ele seja o teu único Senhor e Salvador. Eu vou te convidar para vir desse lado aqui. Eu queria que todos se colocassem em pé, por favor. Feche os seus olhos por um instante. Jesus morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está mais morto. Em João capítulo 3, Jesus disse: quando eu for levantado, eu vou atrair muitos a mim. Ele disse para Nicodemos isso. Assim como a serpente foi levantada lá no deserto, a serpente de bronze, símbolo do julgamento de Deus ao pecado. A serpente de bronze falava do julgamento de Deus a Satanás, porque o bronze fala do juízo de Deus contra o pecado. Deus haveria de julgar o pecado. Todo o veneno da serpente seria cancelado. Deus haveria de dar vitória contra o pecado e contra a consequência dele, que era a morte. Jesus disse: como a serpente foi levantada lá, eu serei levantado. E quando eu for levantado, eu trairei muitos a mim. E todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Eu vou dar a ele a vida eterna. João capítulo 3, verso 13 e 14. Se você quer ter o nome escrito no livro da vida, se você não tem certeza da sua salvação e quer ser salvo hoje, comece a vir para Jesus. Você que foi alcançado no projeto Mais Um, se a sua decisão foi para valer, se você deu a sua vida a Jesus de verdade, venha confirmar a sua decisão aqui, desse lado, à minha direita. Se você quer entregar a vida para Jesus, venha fazer isso aqui à minha esquerda, por favor. Quem está confirmando, venha para a minha esquerda. Vamos cantar. Ore barachere baraclore barachere baraclá. O rabachere baraclore barachere baraclá. Oro barabarabarabara. Vira após mim, negue-se a si mesmo. Tem um preço. Quem quiser me seguir, tome a sua. faça a sua escolha hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. A porta está aberta ainda. Venha para Jesus enquanto é tempo. Aplauda o Senhor. Tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem uma cruz, sim, tem uma cruz. Tem um preço. Preço de morte para si. Mas vale a pena. Uma cruz
pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta continua estreita. Não se deixe enganar. O caminho é árduo pra você. Mas vale a pena andar com Jesus. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Vocês que aceitaram Jesus, mais um para Jesus, ore. Reafirme a sua aliança com Jesus. Vocês que estão vindo pela primeira vez, faça a sua entrega. Entregue-se a Jesus. Tem mais pessoas. Vem enquanto é tempo, amanhã poderá ser tarde. Vem enquanto é tempo. Quem perder, sozinha por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Agora sou eu e você que vamos provar o nosso amor por Deus. Sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. Quem quiser, venha. Jesus está de braços abertos. Ele te convida hoje. Faça uma aliança com Ele. Dê a Ele a sua vida. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. Ele morreu na cruz por nos amar. O caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Diga comigo, Jesus. Todos vocês digam, Jesus, eu creio em Ti e Te recebo no meu coração como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus, eu sou pecador e peço, perdoa-me os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Jesus, hoje eu faço uma aliança com o Senhor. Eu te entrego a minha vida. Eu vou te servir daqui para frente com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. A partir de agora, esta vida não me pertence mais. Eu me entrego totalmente a Ti, Jesus. Em Teu nome, me receba. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Eu queria muito dar um abraço em cada um de vocês, mas o tempo não vai me permitir fazer isso agora. Nós vamos nos abraçar ainda em outros momentos, aqui na igreja. Mas desde já eu quero dar as boas-vindas a vocês. Eu vou pedir para alguns irmãos
que estão mais próximos de vocês aí, aqui embaixo, me ajudaram a dar um abraço em vocês. Eu queria que por uns 3 minutos, não mais do que isso, 3 minutos, me ajude a abraçar esses irmãos. Diga para eles, sejam bem-vindos, enquanto nós cantamos sobre o amor de Jesus. Venha abraçá-los. Sai do seu lugar aqui, vocês aqui embaixo. Venha, abrace alguém. Diga para esse irmão, para essa irmã, seja muito bem-vindo. Nós te amamos. Seja bem-vindo à nossa igreja. Deus te abençoe. Vamos cantar sobre o amor de Deus. Ora barachore clabarachere baracloria barachere baraclai. Aleluia, labassoro baracleiri andaramana sandarai. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me Aleluia. Xerebara glória, bara xerebara clá. Receba o amor de Jesus na sua vida. Vamos adorá-lo. Calarabara xerebara glória, bara 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 bara. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me ama. Volte para o seu lugar e continue adorando. Ele me ama. Ele me ama. Solte a sua voz. Aleluia. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Levante a sua voz. Celebre o amor de Deus por ti. Declare. Oh, rabarabaxê, declare. Oh, rababababababa. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão.
Levante suas mãos, diga: Jesus, muito obrigado por teu grande amor para comigo. Levante a sua voz e comece a agradecê-lo. Expresse o seu amor por Ele agora. Solte a sua voz, declare o seu amor por Jesus. Faça como você quiser, com aplauso, com grito de júbilo, orando em línguas, mas expresse o seu amor por Ele agora. Hey! 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 No Salmo 116, escute com atenção. No Salmo 116 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? E fala duas coisas. Primeiro, tomarei o cálice da salvação. Daqui a pouco nós vamos distribuir a ceia do Senhor. Mas ele fala uma outra coisa. Ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. E ele diz: oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo, pela segunda vez, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém.